Render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos iniciando hoje o complemento daquilo que nós já falamos no outro vídeo, sobre a introdução à Bíblia. Esse aqui vai ser o novo estudo panorâmico da Bíblia. A partir desse momento, nós começamos então a fazer uma série de vídeos, para que vocês possam ouvir, ver e também se alegrar e ter o desejo também de aprender a Bíblia. Bom, é um estudo panorâmico, então vai ser uma coisa geral, para depois nós podermos entrar nos livros mesmo de Gênesis, no caso, até Apocalipse, se Deus quiser. No livro de Deuteronômio, no final do livro, nós temos ali um relato antes da morte de Moisés, que Moisés ele está ali nas planícies de Moabe, ele vai subir até o Monte Nebo, que é no cume do Pisga, e ele vai contemplar a terra de Canaã, a terra prometida por Deus para o povo de Israel. Ele mesmo não vai entrar naquela terra, mas ele vai ter uma visão panorâmica da terra, da Palestina. Então, dali onde ele subiu, ele consegue enxergar o norte, o centro e o sul da Palestina. Então isso é o panorâmica, né? É o todo, não são as partes, é o todo que ele está contemplando ali a terra. É o que nós vamos fazer também, o modo que nós vamos olhar panoramicamente e a Bíblia e poder ver isso tudo como um todo, sem atentar com os pormenores que nós temos, que futuramente a gente vai aos pouquinhos vendo, né? O alvo então não é se deter nas minúcias, como algumas pessoas até perguntam e vão querer saber, como é que Caim casou com uma pessoa se não tinha ninguém, tinha só a mãe dele, o pai dele, o irmão dele e não tinha ninguém. Isso são as minúcias, os pormenores que nós não vamos trabalhar agora, é apenas uma introdução panorâmica da Bíblia. Como eu falei no primeiro vídeo, fazer como um arqueólogo que vai limpando a terra, a areia de cima dos tesouros que estão ali. Aí vai descobrir a cerâmica, vai descobrir ali os ossos que estão, mas com paciência, aos pouquinhos, devagar. Então a ideia é estudar a Bíblia como um todo, no geralzão, e buscarmos absorver a mensagem integral da Bíblia para nós, que ela deseja nos passar. Que essa mensagem da Bíblia é a história de como Deus deseja nos ensinar o seu propósito, o propósito eterno da revelação ao homem, formar uma família dentro de um reino eterno, e onde todos os seus filhos seriam a imagem de Jesus Cristo, seu Filho unigênito, seu Filho amado. E Jesus é que vai fazer a ligação, então, entre o homem e este Deus Santo, né? Nós temos Jesus que intercede por nós a partir do seu sacrifício na cruz. Dessa forma, esse estudo panorâmico, então, nós iremos começar, será um estudo macro, não micro, buscando olhar o todo e no futuro próximo a gente começar a estudar as partes, já foi dito isso aí. Por que estudar a Bíblia? Por que nós precisamos estudar a Bíblia? No texto de Mateus 12:35, na revista e corrigida a Bíblia, diz que Jesus falando que o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Então, na verdade, descobrir os tesouros para nós que está na Bíblia, de coisas boas, tesouros que nós vamos buscando, vamos garimpando e vamos descobrindo. O que mais? Nós estamos, então, fundamentado, alicerçado na palavra de Deus, obedecendo a mensagem que tem para nós ali. Em Lucas 6, 46 a 49, e na Bíblia Linguagem de hoje, nós temos lá os dois alicerces. E Jesus dizendo assim, olha, aquele que me ouve, e não só ouve, né? E ele pratica as minhas palavras, não é só ouvir, também tem que praticar as palavras de Jesus. Ele está alicerçado na rocha. Aquele que ouve e não pratica, ele está alicerçado na areia e vindo lá a chuva, as águas, o vento derruba aquela casa. Mas quem está alicerçado na rocha, que no caso é a palavra de Deus, também aqui no caso, ele está firme. Bom, e temos também o prazer e alegria de estudar a Bíblia. É um prazer, é uma alegria. As descobertas que nós temos, as coisas maravilhosas que nós lemos, às vezes lemos várias vezes, mas num certo dia nós estamos ali, passando os olhos ali, isso salta aos nossos olhos e nos traz alegria. No Salmo 119, no versículo 2, na linguagem de hoje também, diz que nós somos macários, felizes, né? Ou seja, mais que feliz os que guardam os mandamentos de Deus, a lei de Deus, né? Os desígnios, e lhe obedecem, né?
lhe obedecem de todo o coração. É isso que fala lá o Salmo 119, 2. Bom, isso é porque estudar a Bíblia. Sem Bíblia, o que acontece se nós não temos a Bíblia e nós não lemos a Bíblia? O que acontece? No texto de Oséias, na revista atualizada, no versículo 4 do capítulo 6, diz assim: o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. O conhecimento do quê? O conhecimento daquilo que Deus falou. E nós, como cristãos, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus, num dado momento, em Mateus 22, ele vai responder uma pergunta dos saduceus sobre a questão de ressurreição. E Jesus, então, vai responder e vai dizer para eles o seguinte: olha, Jesus, porém, respondendo, diz o texto, disse-lhes: errais. Vocês estão completamente errados no pensamento de vocês, na atitude, no comportamento e no seu julgamento. Vocês estão errando por quê? Porque não conhecendo as Escrituras, vocês não conhecem as Escrituras. Além de vocês não conhecerem as Escrituras, vocês também não conhecem o poder de Deus. Então, por isso que nós, então, devemos olhar a Bíblia, estudar a Bíblia, analisá-la, né? A palavra Bíblia, ela é uma palavra, na verdade, plural, porque ela vem do grego biblion, do qual a palavra Bíblia é plural e significa, na prática, um documento, livros ou uma biblioteca de livros. Nós já conversamos, já falamos no outro vídeo, que nós temos 66 livros aqui na Bíblia protestante, 39 no Antigo Testamento e 29 no Novo, na Bíblia protestante. Na Bíblia católica tem um pouquinho mais de livros, pelo menos uns 7 a mais do que a nossa, né? Então, esse biblion, né, vem de biblion e a Bíblia é a questão do plural. Qual é a mensagem da Bíblia que ela tem dentro dela para nós, para a humanidade? A mensagem, então, central da Bíblia é a história justamente do amor de Deus, do ágape de Deus, do amor sublime de Deus pela humanidade. E através das páginas de ambos os testamentos, o testamento ou aliança ou pacto, como nós dizemos que são a Bíblia, há uma tríplice linha de desdobramento. Então nós temos 3 caminhos aqui, 3 desdobramentos nessa questão dessa história de amor de Deus para com você, para comigo, para com a humanidade toda. Para todos aqueles que querem ser chamados de filhos de Deus. Então nós temos o poder desse amor. O poder desse amor é Deus, né? O caminho para esse amor, é Jesus. E temos também o terceiro ponto, que são os herdeiros desse amor. Então, no primeiro ponto, o próprio Deus é o salvador do povo dele, do seu povo. É ele quem vai confirmar com esse povo dele o seu pacto, a sua aliança, que nós chamamos de Berit, a aliança, o seu pacto e a sua aliança de misericórdia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o caminho aqui, no caso aqui, é o portador desse amor e o mediador desse pacto, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o caminho da salvação. Não se esquecendo, nós já falamos agora há pouco, que Jesus é que vai ligar o homem a Deus, vai fazer a religação, religare, que é a questão católica, né? Religarem o homem novamente, porque o homem estava afastado de Deus. Nós vamos aprender isso a partir do capítulo 3 de Gênesis, onde ali há a queda do homem, né? A base do pacto, então, é a graça. E a graça, o que é a graça? A graça é um favor imerecido. Você recebe sem você merecer. Então Deus dá para nós sem nós merecermos. É uma graça de Deus que vai despertar no povo que o ama uma resposta que vai caracterizar a fé e a obediência desse povo nesse Deus da aliança. Bom, no terceiro ponto, o terceiro caminho, o terceiro desdobramento é os herdeiros desse amor. Quem são os herdeiros desse amor e dessa salvação? É o povo compactuado, é o povo de Deus, isso é, homens e mulheres que entendem o sacrifício de Jesus e que acreditam no amor de Deus para com ele, né? Concluindo então, a mensagem da Bíblia é a mensagem de Deus ao homem, transmitidas muitas vezes e de muitas maneiras, conforme Hebreus
Tendo Deus outrora falado conosco por meio dos profetas e tal, hoje nos fala por meio de Jesus Cristo. Jesus é a salvação e o caminho que nos leva a Deus, que é finalmente encarnada essa salvação em Cristo Jesus. Assim sendo, então, a autoridade das Escrituras Sagradas, pela qual elas devem ser cridas, no caso, e obedecidas, não vai depender de maneira nenhuma de testemunho de homem ou testemunho mesmo de qualquer tipo de igreja. Ela só depende, é fundamentada em Cristo Jesus, no seu sacrifício em favor da humanidade, para que nós possamos reconhecer e aceitar, e olha, né, dizemos aceitar, mas o amor de Deus para conosco, e compreender isso. Então, mas não depende de homem, não depende de igreja nenhuma, de nada, mas depende inteiramente, somente de Deus, que Ele é a própria verdade, Ele é o único autor, portanto, desse amor aí, e devem ser recebidas como verdadeiras, visto que é a palavra de Deus para conosco, né? Então, nós temos lá em Timóteo dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda palavra é inspirada. Vai ter uns estudiosos que vai colocar algumas questões aqui de que não tem inspiração, que são relatos e tal. Não tem problema nenhum. Isso aí não altera a nossa fé, porque nós sabemos que Deus deixou isso para que nós pudéssemos ter um caminho a seguir, né? Então, por que estudar a Bíblia? Porque é um privilégio para nós. Isso aqui é um testamento, é uma carta de Deus para nós, né? E nessa carta existe um convite para que nós nos tornemos filhos desse Deus amoroso, aceitando ou recebendo ou reconhecendo o sacrifício de Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Isso essa carta aqui revela, de Gênesis a Apocalipse. Então nós temos Jesus Cristo. Jesus Cristo, nós temos várias pessoas chamadas Jesus. Se você antigamente tinha a lista telefônica, e você tinha ali bastante Jesus ali. No tempo de Jesus tinha bastante Jesus. Na Judéia hoje tem Jesus, porque Jesus é uma ramificação do nome Oséias e também do nome Josué, que significa salvação, né? Então Deus é salvação. Jesus então é a forma grega da palavra Mashiach, ou Yeshua. Não é Mashiach, é Yeshua. Mashiach é Messias. Yeshua, que significa Salvador. Yeshua, Salvador. E Cristo também, que é derivado do grego, que é Christos, que no hebraico é o Mashiach, que significa ungido. Então Jesus não é qualquer Jesus. Ele é o único Jesus porque ele é o Salvador ungido. Esse é o que significa o nome de Jesus, o Salvador ungido. Tá? Bom, nós temos esse é o nosso Salvador pessoal, é a expressão do amor de Deus na terra, e a Bíblia vai falar sobre isso. E como foi também escrita a Bíblia? Nós vamos aprender que a Bíblia ela foi escrita, ela começa oralmente, passando de pai para filho, de geração em geração, oralmente, porque ainda não tinha nem muitas pessoas que escreviam. Quando depois chegou os escribas, e eles vão escrever aquilo que era a tradição oral, e passa-se então para os pergaminhos, para os papiros, aquilo que era dito. E nos chegou aqui hoje como um livro completo, não era papel, não era assim como nós temos, e tantas Bíblias que nós temos, não era assim, era difícil, mas tinha os copistas, os escribas que copiavam aquilo que foi, e veio então de geração em geração, e chegou dessa maneira para nós. A Bíblia, ela é escrita pelo menos por 40 homens, que escreveram a Bíblia, né? Nós cremos novamente, como diz lá Timóteo, segundo Timóteo, que eles foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia. E isso não tira a questão de ter na Bíblia coisas também ruins. Ela não esconde nada sobre os seus heróis, sobre os homens que são relatados às mulheres. Ela não esconde. Ela é bem clara em relação a isso. Esses 40 homens, pelo menos, eles não viveram na mesma época que um do outro, né? Os primeiros livros foram escritos cerca de 1000 anos antes de Cristo, e os últimos livros no Antigo Testamento, no Novo Testamento, pelo menos ali uns 100 anos depois de Jesus ali. Depois da morte de Jesus, 70 anos a 90 anos ali foram escritos. Entre esses autores da Bíblia que escreveram, nós vamos ter reis. Vamos ter, tipo, Davi, que escreveu o Salmo, Salomão também escreveu algumas coisas. Nós tivemos pescadores, Pedro e João. Nós tivemos
trabalhadores, coletores de impostos como Mateus, nós tivemos políticos como Daniel, e nós tivemos líderes militares como Josué, religiosos como Esdras, poetas, voltando a falar de Salomão também, que era um poeta, tivemos vários pastores, inclusive entre eles Amós, né? Então, apesar desses homens serem de lugares diferentes, eles terem interesses diversos e passados bem diferentes uns dos outros, todos eles escreveram sobre o mesmo tema. Qual que era esse tema? O relacionamento entre Deus e o homem. O amor de Deus para com o homem, o amor de Deus para com a humanidade. Então, isso vai ser escrito por esses homens de diversas épocas diferentes, mas sempre afunilando para o mesmo caminho. O relacionamento não horizontal, mas vertical. A questão do homem e Deus, né? Então, a estrutura da Bíblia, no caso geral, a palavra testamento, nós sabemos, significa o tratado, significa um pacto ou significa uma aliança. E a Bíblia é dividida em 2 testamentos, no caso, em 2 alianças, a antiga aliança e a nova aliança. Para os judeus só existe a antiga aliança. E para os cristãos está aí a nova aliança, o Novo Testamento, para nós, onde Cristo está inserido. Bom, o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico e ele foi dado aos judeus ou aos israelitas, porque Deus os escolheu para receber a sua mensagem, as suas verdades, escrevê-las e ensiná-las a outros. Nós vamos falar mais para frente de que os judeus eles deviam expressar e representar esse Deus, né? O Deus único, que seria o monoteísmo de Israel, porque os outros povos eram politeístas, adoravam vários deuses. Mas os judeus também não cumprem muito bem essa função que lhe foi dada, assim também como hoje a igreja também, que era para expressar esse amor de Deus, não cumpre também a sua função, né? O Antigo Testamento, então, vai relatar a história e as condições desse relacionamento de Deus com o homem, desde a criação, lá do Gênesis 1, até a vinda do Salvador, que é estabelecida na Nova Aliança, em Mateus, ali, Lucas, Marcos e João, onde se vê Jesus, e depois uma segunda vinda de Jesus, que está relatada lá em Apocalipse, e é a expectativa de todo cristão, a volta de Jesus, a segunda vida. No segundo bloco, que é a Nova Aliança, ela relata a história e as condições da Nova Aliança, do novo pacto, no caso, que Deus fez com todos e os que reconhecem, no caso, o Filho dele unigênito, o Salvador ungido, Jesus Cristo, como seu Salvador. Ela vai nos contar a vida de Jesus, os seus ensinos, né? O Novo Testamento ele é escrito na língua grega, e que Deus faz, então, que todos reconheçam esse Jesus como Salvador. E o grego, na época dos romanos, ali, um pouco antes com Alexandre o Grande, seria o inglês que nós temos hoje, uma língua aí geral para todo mundo aí, no caso ali. Não se esquecendo que algumas frases em aramaico, no Novo Testamento, e também alguns trechos em aramaico no Antigo Testamento. O Novo Testamento ele é baseado no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Ele não apenas explica a relação entre os 2 pactos que foram feitos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, mas também relata o cumprimento de muitas profecias do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, que foi estabelecida nele mesmo, no Novo Testamento. Uma delas é a questão de Miqueias, que fala sobre Belém, e quando os magos chegam em Jerusalém, nós temos muito essa questão do mago no Natal, e perguntam para o Herodes, o rei, onde é que nasceu o rei, e Herodes chama os magos, e eles vão dizer, é lá em Belém, porque o profeta, no caso o profeta Oséias, disse, e tu, Belém, não é a menor cidade da Judéia, tal, de ti nascerá o Salvador do mundo. Então se cumpre profecias do Antigo Testamento no Novo Testamento, né? Então, nós temos várias traduções da Bíblia. Nós temos a Bíblia hebraica, que está escrita em hebraica, depois ela é traduzida para o grego, a Septuaginta, a 70, e depois da 70 ela passa para o latim, e do latim ela passa para
as outras línguas do mundo, né? Aí vai chegar até o português, inglês e alemão, e ela vai se expandindo aí por mais de quase 2.000 línguas no mundo, né? Então, eu creio que Deus quer que todos nós possamos ler, entender, amar, desejar essa carta, esse amor, essa revelação, essa salvação que nós então teríamos por meio da palavra de Deus. Nós temos várias traduções da Bíblia, e essas novas traduções e várias traduções não significa uma tentativa de mudar o significado dos ensinos bíblicos, no caso. Todas as versões, velhas e novas, protestantes e católicas, são basicamente a mesma Bíblia, com diferença de algumas letras, algumas frases, né? Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre algumas traduções que nós temos aqui no Brasil do português. A mais conhecida para nós, no caso, é João Ferreira de Almeida, um pouco mais arcaica a sua linguagem, mas hoje nós temos já Bíblias modernas com uma linguagem mais fluente, mais fácil de se entender. Então, no próximo vídeo, você esteja aí conosco aí, vendo, e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Obrigado pela sua atenção.